nosso conteúdo vai ser sobre Present Perfect. Há quem diga que é o grande mistério da língua inglesa, mas eu vou te mostrar que não é isso tudo não, tá bom? Então vamos lá. O que se torna, que vem a ser o Present Perfect? Estamos falando de um tempo verbal que não existe em português. Eu acho que a grande maioria da dificuldade vai morar aí, porque a gente não tem esse tempo verbal lá no português. Se a gente tem então só 3 linhas temporais no português. A gente tem o passado, o presente e o futuro. E aqui no Present Perfect seria um um presente e um passado, entre esses dois aí mais ou menos. Mas não é mistério que eu vou tentar desmistificar isso aí para vocês. Porém, seu sentido no português é do passado. Então, a gente vai fazer essa tradução pensando no passado. E qual vai ser essa diferença? Relaxa que eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. No livro é apresentado 2 usos. Quando é que a gente vai usar o Present Perfect? Ações que acontecem em algum momento do passado, não é um momento específico, mas em algum momento do passado, e ações que começaram no passado, mas ainda continuam no presente, ou seja, ainda estão em andamento. Tá, então beleza, professora, qual vai ser a grande diferença entre o Present Perfect e o Simple Past? O Simple Past é o tempo verbal que tem um tempo específico lá no passado. Aquela ação aconteceu lá no passado, morreu, acabou, já era, ficou lá no passado. Aconteceu no passado, ficou por lá. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. I read Harry Potter last year. Esse last year está marcando que aconteceu quando? Ano passado. Então, eu li Harry Potter ano passado. Esse ano passado está me indicando, ó, a ação acabou lá, morreu, aconteceu no passado. Eu li o Harry Potter, no caso, ano passado, e por lá ficou. Ok? Ficou claro? Então, eu diria que o Simple Past tem um specific time, tem um tempo específico que aconteceu. Já o Present Perfect, no specific time. O que isso significa? Que ele não tem um tempo exato no passado quando aconteceu. Então, o exemplo aqui, I've read Harry Potter. Então, eu li Harry Potter. Eu falei quando exatamente eu li? Não, eu simplesmente li. Então, essa é a grande diferença, que lá no Simple Past eu vou ter um tempo específico que a ação aconteceu, e aqui no Present Perfect eu tenho uma incerteza de quando realmente aconteceu aquela ação. Não tem um tempo exato. Eu chamo então assim de no specific time. Professora, beleza, a senhora está falando aí que tudo é passado. Eu entendi que o Present Perfect e o Simple Past estamos falando de passado, mas por que o nome é Present? Porque Deus quis, amado, aceita isso na sua vida, tá? Então, Present Perfect, por mais que tá ali com o nome de Present, a gente vai traduzir com a ideia de passado, tá bom, amores? Então, como eu falei aqui, a tradução fica para o passado, tá bom? E aqui a estrutura, como é que a gente vai formar essas frases no passado aqui, usando Present Perfect? Eu vou sempre usar o sujeito, né, que é ele que comanda ali a ação, vamos dizer assim, ele que está ali direcionando quem vai praticar, né? Tem o sujeito, eu tenho aqui que mora a chave, tá, gente? A partícula-chave do Present Perfect vai ser o have e o has e o verbo no particípio. Que é, professora? Particípio? Olha aqui nessa tabela rapidinho. No inglês, a gente sempre tem aquela tabelinha no final do livro, né, de uma lista de verbos irregulares para vocês memorizarem. Eu chamo essa lista de Irregular Verb List, né? E aí essa lista ela é dividida em 3 ou até 4 colunas. A primeira vai ser o verbo ali na sua forma normal, ou seja, o verbo do infinitivo, né? Depois eu vou ter o verbo no passado simples, né? Estou falando de verbos no passado irregular, tá bom? E eu vou ter a terceira coluna aqui, que é o Past Participle, que vai ser o particípio do verbo. E por último aqui na quarta linha eu vou ter a tradução para vocês saberem do que a gente está falando, tá? Então a gente vai usar aqui, falando de Present Perfect, essa terceira coluna aqui do particípio, tá bom? Então a gente vai pegar o have ou então o has e o particípio do verbo. Então o verbo não vai ficar no presente, o verbo não vai ficar no passado, ele vai ficar no particípio, que é essa terceira coluna. Então a gente vai usar ao longo das frases no Present Perfect been, become, bet, beaten, broken, bought, brought, chosen e assim por diante, tá bom? Então vai ser essa terceira coluna aqui. Eu só coloquei aqui uma ideia do que seria essa lista, tá? Tirei lá do livro de vocês, que está na página 143, mas é muito importante, nono ano, que vocês aprendam essa lista. Ai, professora, vou ter que decorar? Sim, eu diria que é a única tabela, vamos dizer assim, eu digo que é a tabuada do inglês. A tabuada você não teve que parar um momento e decorar ela.
no inglês, a única coisa que você tem que decorar de verdade, sentar, parar, memorizar de verdade, é os verbos irregulares. Porque se você quiser falar, tipo, eu vi fulano, como é que é o verbo ver, to see, no passado? Não é o passado regular onde eu vou colocar ed. Não, ele muda completamente. Por isso é importante memorizar. Porque vai ter muitos verbos ali que você vai precisar colocar no passado, situações que você vai mencionar no passado. E se você não souber o verbo, você vai ficar tipo, como é que fala isso no passado? E vai que é um verbo irregular. Por isso que é preciso memorizar, tá bom, amores? Então, eu vou pegar essa terceira coluna aqui. E aí ele vai fazer parte, né? Depois vem vir um complemento. Então, eu escolhi ali o she como exemplo de sujeito. Has, obviamente, né? Porque para he, she, it, ou seja, a terceira pessoa do singular, eu vou usar o has. Então, he, she, it, has, sempre, tá bom? E o particípio do verbo to see, que é olhar, tá? Que o particípio vai ser seen, ok? E o complemento que eu escolhi aqui, your father on TV. Então, o que eu disse aqui? She has seen your father on TV. Eu vi seu pai na TV. Mencionei exatamente quando eu vi seu pai na TV? Não. Essa é a grande diferença entre o passado simples, passado que realmente aconteceu no devido tempo, e um passado que não está necessariamente dito, né? Quando exatamente aconteceu. Essa é a grande diferença, tá bom? Então, só ela, no caso, eu falei ela ou ele? Não lembro mais, mas ela viu seu pai na TV. Não mencionei quando. Agora aqui, ó. Como é que fica as frases negativas, professora? Aquela tal da coisa, é só colocar o not, né, gente? Depois, no caso de has ou então have, tá? Eu escolhi aqui, sujeito à fórmula. Qual é a estrutura da frase? Vai vir sujeito primeiro, o have ou então o has, o not logo depois, o verbo no particípio, aquela terceira coluna, vou repetir mais uma vez, e o complemento da frase. I haven't worked in his project. Eu não trabalhei no projeto dele. Então, I haven't worked. Worked aqui vai ser o particípio. Professora, mas não é o mesmo simple past lá, por coincidência. Por coincidência, o work aqui, worked no passado, ele vai ser o mesmo simple past, né, regular lá, ed, mas o seu particípio também termina com ed, tá bom? Eu, no caso, fiz uma contraction ali de have com not, que vai ficar haven't. Você tem a opção de falar I have not worked in his project, ou então I haven't worked in his project. Então, eu não trabalhei no projeto dele. Mais uma vez, não mencionei a exatidão de quando eu trabalhei ou não trabalhei no projeto dele. Então, não me é interessante saber quando a ação aconteceu no passado. É diferente lá do Simple Past, que é muito válido saber quando que aconteceu, tá bom? Aqui no Present Perfect, no specific time. Por último, para fazer perguntas, eu vou começar com a partícula have, ou então has, depois o sujeito, né? E o verbo no particípio e o seu complemento. Escolhi ele have, né? Que é equivalente a you, né? Have you done your quiz? Esse done vai ser o particípio de do, né? Se eu tenho lá o verbo na sua forma no infinitivo, do, o passado vai ser did e o seu particípio vai ser done, né? Então, have you done your quiz? Você já fez o seu teste? Você fez o seu teste? Mencionei tempo exato aqui? Não, não me interessa. Eu só quero saber se você realmente fez seu teste. Tá na semana de teste, hein, gente? Você já fez o seu teste? Então, have you done your quiz? Tranquilo aqui, amores. Essa é a grande diferença entre Simple Past e Present Perfect, tá bom? E aqui está aquela lista que eu falei para vocês, da página 143. Quem realmente quer aprender o inglês para a vida, fazer parte daqueles 5% da população brasileira que falam inglês e não ser mais parte daqueles 95% que não falam inglês, é momento sim de sentar, aproveita a quarentena, pega um dia aí, escreve no caderno as 3 colunas, escreve umas 3 vezes, pede para alguém te perguntar como é que é o passado, como é que eu participo, e assim você memoriza, tá bom, amores? Então, quem tem realmente interesse na língua vai um dia entender a importância dos irregular verb list, ok, amores? That's it, by the way. Então é isso basicamente, né, que a gente usou aqui, a diferença entre o Present Perfect e o Simple Past, que é o conteúdo da unidade 4 de vocês. Um grande abraço and see ya!